Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um Aliadas com Oliclem. Mas eu lamento informar que esse programa vai acabar. Mentira! Hoje é 1º de abril. É óbvio que não vai acabar. Nós continuaremos aliadas pra sempre. É bem assim, né? O 1º de abril a gente gosta de passar uma mentirinha, mas tem pessoas que mentem compulsivamente. E é pra falar sobre a mitomania que hoje eu estou com a psicóloga Samantha Sá para nos explicar como é que pode isso, né? Ter pessoas que realmente mentem porque não conseguem parar, Samantha. Não conseguem parar com esse comportamento, né? Por isso uma compulsão. Mas a gente pode pensar que existem diferentes tipos de mitômanos, ou também chamado de pseudologia fantástica. É menos ruim do que dizer mentirosos compulsivos. Parece um pouquinho mais bonito, né? Mas o pseudo já fala disso, né? Da mentira, do falsear a situação, né? E não existe um tipo de pessoa que mente compulsivamente. Então, penso assim, super importante que a gente possa avaliar e ver de fato o que está motivando isso, se está associado, que é uma possibilidade, a um transtorno da personalidade ou não. Então, assim, não dá para generalizar, né? O mitomaníaco. Bom, de quem a gente está falando, né? E como é que é na prática? Como é que isso acontece? A pessoa simplesmente sai inventando história? Caiu meu brinco, gente. Isso acontece, inclusive no Aliadas. Ele não caiu, ele se jogou. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica para quem está nos assistindo. Trocar um pouquinho de assunto, porque somos aliadas, eu vou dar uma dica sensacional. Quando cair a sua taxinha, não tente pegar a taxinha. Olhe para o chão e identifique onde ela foi parar antes de qualquer outra coisa. Aí depois você vai lá e pega a taxinha. Nunca mais perdi taxinhas, essa é verdade? É verdade, eu não tô mentindo. Samantha, então, enquanto eu não ponho mais o meu brinco que vai cair, retomando, né? Como é que essas pessoas, elas simplesmente saem falando loucamente? Não. Né? Eu acho que é importante a gente pensar quando isso começou, porque não é de uma hora para outra. Então é muito comum que possa começar na infância ou na adolescência. Não é algo que assim a pessoa de uma hora para outra sai mentindo compulsivamente. E ela também não nasce com um gene da mentira. Não. Existe... Que bom, né? Isso já é uma boa coisa. Tem algum gatilho durante a sua vida que acaba acionando essa necessidade? E talvez não um gatilho, né, Ali? Mas assim, uma série de vivências ou situações que vão acontecendo. E aí a gente pode falar bem como uma questão assim da organização, da estruturação da personalidade. E isso passa a ser uma característica, um traço que pode se tornar, como a gente diz, patológico, né? No sentido de trazer prejuízo, sofrimento, de ser algo compulsivo. Porque mentir, todo mundo mente em algum momento. Sim, a mentirinha branca, aquela, né? Ai, gostou do meu cabelo? Sim. E pra quê, às vezes, né? Eu também acho que o sincericídio, ele não é bom pra ninguém. Como eu digo, né? Dizer o que a gente pensa o tempo inteiro, né? Ou estraga a amizade ou não preserva os dentes. Exatamente. E a gente pode ser gentil sem, né, precisar... É uma gentileza também. Exato. A gente não falar a verdade pras pessoas o tempo todo. Mas daí a mentir já é uma outra questão. E eu imagino os prejuízos que isso possa causar na vida da pessoa, porque ela começa a impactar em uma relação a dois, numa relação familiar, num ambiente de trabalho. As pessoas não te levam a sério. Aí, o que fazer? Porque assim, me dá um exemplo, inclusive, de como é que funciona isso no ambiente de trabalho. Fulano, acabou o seu prazo? Sim, acabei. Ou ela cria uma ideia, inventa uma história antes disso? Pode acontecer de todas as formas. De todas as formas, né? Porque penso assim uma ideia, né, Ali? Vamos pensar a criança. O que leva uma criança a mentir? Então, pensando que talvez esteja aí a origem da história, né? É muito interessante porque as crianças têm uma tendência a querer agradar os adultos. E muitas vezes elas mentem porque, de fato, elas não sabem dar uma explicação para o que o adulto está ali, né, pressionando, questionando, e aí ela inventa. E aí ela vai começando a ficar com essa ideia de que isso agrada, isso chama atenção. Então, se não for dada uma atenção para ela, ou
os pais, né, a escola, enfim, possam se dar conta que isso está sendo frequente, não algo social, para não magoar alguém, já é importante poder ter algum tipo de intervenção. Agora, na vida adulta, né, tu perguntas do trabalho. Bom, é uma coisa eventual, também pode acontecer. Agora, é aquela pessoa que enrola, que inventa uma história, e aí tem uma questão, porque as histórias, normalmente, embora, né, a pseudologia fantástica, elas não são fantásticas, elas normalmente fazem sentido, só são mentirosas. E a pessoa não vai fazer isso só no trabalho, passa a ser um estilo de vida, é quase como um alcoolista, né? Como qualquer compulsão, a pessoa repete isso em todos os ambientes, né, em que ela está, na família, social, e por isso os prejuízos. A pessoa tem consciência que ela está mentindo? Tem, mas ela não sabe, na maioria das vezes, por que ela mente. É quase assim... Sim, não precisa ter, não é por medo, de repente, de uma reação, ou para conquistar um determinado resultado. Ela simplesmente mente. Ela simplesmente mente. Claro que tudo isso que tu traz provavelmente tá na origem e por trás, né? Então eu diria assim, é possível que essa pessoa, na verdade, não saiba o que ela deseja, mas ela vai desenvolvendo esse funcionamento. Claro que a gente pode ir para um outro extremo, e aí muito mais preocupante, quando a gente tem, né, o chamado psicopata. E aí, a compulsão dele por mentir é muito mais elaborada e tem um fim muito consciente, muito lúcido. E aí a gente pode dizer, não é bem uma compulsão, é o jeito de ser, uma estratégia. Eu fiquei lembrando, eu não vou me lembrar do nome da pessoa em si, mas do filme Vips, se eu não me engano, que era o cara da Gol. Ah, sim, o que dizia que era o herdeiro. Exato, e ele sabia que ele estava mentindo, né? Então, acho que ali já tem uma tendência que vai mais para esse lado antissocial, do benefício, enfim. Quando tem o mitomaníaco chamado, ele não tem essa intenção como, né? Tu perguntou assim, obviamente, não, eu quero uma ascensão, então eu vou mentir, eu vou, né, encarnar um personagem para conseguir algo. Não, é um modo de vida. Uhum. É quase, aquilo dá prazer para ele só em viver em um mundo, digamos, da fantasia dele. E exteriorizar isso ou não. Tu diz, é pro seu prazer que ele é o mitomaníaco. Não necessariamente envolve prazer, porque é isso que tu traz, que é bem importante. As pessoas começam a se afastar, as relações não duram, né? Porque chega uma hora que todo mundo sabe, o fulano não dá, tu não confia. Não leva a sério porque ele vem com umas histórias que a gente sabe que é mentira. Mirabolante. Agora, eu acho que tem outro ponto importante, porque eu te disse, faz algum sentido as histórias, né? Não é uma coisa tão fantástica, mas pode ser. E há um ponto, e aí a gente vai beirando algo mais psicótico, que a pessoa tenha convicção e as histórias aí são mirabolantes. Samantha, nos dias em que vivemos, né, de redes sociais, ampla exposição, as pessoas mostrando muito de uma vida ilusória, tu acha que isso piorou, ou talvez tenha tornado mais comum essa mitomania, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, acho que a gente não pode dizer que não tem nada a ver com a outra, né? Porque eu acho que essa é uma realidade posta, né? Assim, no sentido, até fazer um trocadilho, né? Com as postagens, mas enfim. Porque muitas pessoas, mas aí não necessariamente é algo compulsivo, mas elas querem passar uma imagem, elas querem ser reconhecidas através das melhores fotos, dos melhores filtros, né? E o quanto a gente tem hoje a questão para a saúde mental de pessoas que só pioram no sentido de se deprimir, enfim, porque eu costumo brincar, né? Tu pode botar o filtro que for, mas o teu espelho não tem filtro em casa, né? E a gente não tá falando de imagem aqui só, a gente está falando da sua percepção de si mesmo e da sua vida. Exato, e daqui a pouco na rede social a pessoa inventa um personagem, né, no sentido até, pode ser de qualificação profissional, literalmente, né, faz um perfil fake, mas é o que ela quer que vejam, e ao mesmo tempo é muito comum que ela socialmente se isole, porque as pessoas não podem, ela não vai bancar faz sentido, aquilo. né, incoerente a sua vida nas redes sociais.
Pois é. Aí, retomando especificamente para mitomania, se alguém está nos assistindo, está se reconhecendo, conhece alguém que eventualmente esteja, né, tem essas características, é algo tratável? Eu acredito que sim. A grande questão é que dificilmente, espontaneamente, a pessoa vai buscar ajuda, né? Agora, uma psicoterapia, uma análise, enfim, pode auxiliá-la, prever de que isso vai mudar. Não tem como saber, até porque vai variar o nível de... que a gente diz assim, o quanto a pessoa tá bem com isso, do tipo, sou assim, ou ela consegue se dar conta que, poxa, eu não consigo, como a gente pensa com qualquer dependência química, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu quero parar, eu sei que me faz mal, mas eu não consigo. Opa, aí a gente tem maiores chances, porque a pessoa tem uma motivação, ela reconhece que não é legal. Tem outras que não, que acham que, bom... E para quem convive com um mitomaníaco, qual é a sugestão que se dá? Porque se é uma mudança que, né, a mudança é uma porta que se abre por dentro, então depende da pessoa se submeter, estar aberto para uma terapia, para, enfim, algo que possa mudá-la. Para quem está ao lado, o que fazer? Eu acho que foge. Não, acho que não. Eu sou otimista, né? Acho que a gente tem que ter esperança. Mas, e principalmente aí em se tratando da família, né? Porque a tendência é que os amigos... Sim, mas pode acontecer com um filho, com um pai, com um cônjuge. Se for um filho, mais fácil de tentar levá-lo, né, para uma avaliação, para ver do que se trata de fato e, quem sabe, realizar uma psicoterapia, uma análise. Se for um adulto, eu sempre penso assim, tentar pegar pelo afeto, no sentido assim de trazer, olha o quanto isso nos prejudica também. Então não é algo que é só teu, né? Envolve a nossa família, enfim. E assim, quem sabe, conseguir buscar ajuda. Porque isso que eu te disse, né? Espontaneamente. Agora, o que a gente não faz aqui é mentir para você. Isso aqui é uma relação de confiança com nossas aliadas, nossos aliados. Então, fica aí que a gente já volta.